e palito de Eu dente, também te mas eu vou mandei colocar lá no pensar. AVA. Eu vou aproveitar e explicar para vocês. Eu tenho a Mas eu vou listagem, colocar no gente. AVA. Mas Eu eu vou tenho a colocar. minha. Sim, deixa eu só explicar. Eu tenho a minha listagem com tudo anotado. Tem tudo. Aham, Só que eu tenho pedido às representantes para fazer isso para mim, para que não fique nenhuma dúvida, para ver se está batendo o que eu registrei, o que vocês falaram, entenderam? Porque, por exemplo, se eu tenho um aluno aqui que eu sei que ele não fez, aí a Paloma diz assim, ele fez, aí eu vou chamar o aluno no privado, entendeu? Porque se ele fez, por que eu entendi. não. Aí eu vou tentar entender essa dinâmica aí. Bom, como a internet não está assim 100%, oi, Ana Minha prova eu Paula. mandei hoje. A Emanuele e a Alice Glauci pediram para avisar lá no grupo que elas estão tentando entrar, mas não estão conseguindo, que a internet está ruim, tá? Tá, tudo bem. E eu vou falar para quem está aqui agora. Se cair, me espere um pouquinho que eu vou reconectar, ok? E hoje eu vou trabalhar com você. Andréia Moura quer falar, Andréia? Ah, tá, não, é só para avisar que a prova eu enviei hoje, já enviei. Tá ótimo, tá ótimo. E uma outra coisa, o fórum eu não dei resposta a ninguém ainda. A ninguém, fiquem despreocupados. Por quê? Eu me planejei para entrar no fórum e corrigir as avaliações na próxima semana, então assim, já foi meio que estratégico. E aí eu vou entrar no fórum, vou responder, vou começar a corrigir as avaliações de vocês. Porque com essa dinâmica diferenciada, com essa pandemia, eu também estou tendo que me reorganizar, enquanto professora, enquanto mãe, né? Então, assim, o que nós vamos fazer hoje? Oi, eu vou desativar aqui o som, tá? E o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto que eu gosto muito, particularmente, e talvez alguns saiam da aula de hoje assim um pouquinho reflexivos. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou dar uma parte da aula e aí depois vocês podem me interromper, ok? Se por um momento vocês não estiverem me ouvindo, aguardem, deixe a conexão voltar ou eu entro em contato aqui para mandar um novo endereço para vocês, uma nova chamada. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês sobre o que está planejado para hoje. Hoje, gente, eu vou trabalhar com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Sim, né? Eu também tô. Ótimo. Hoje eu vou trabalhar com vocês que senso numérico. Eu sempre, na verdade, eu monto a ementa, coloco o conteúdo, me organizo, mas eu nunca consigo ficar só naquilo, porque eu me coloco no lugar de vocês e começo a pensar em mil coisas, em mil dúvidas que podem surgir. E a gente vem de uma dinâmica de ficar com muita construção, né, com ludicidade, vocês construíram materiais. A gente apresentou isso aqui uns para os outros. Mas agora, a aula de hoje, ela requer muita reflexão e atenção, tá? Então, assim, eu vou trabalhar um pouquinho sobre senso numérico. Não é um termo comum de se ouvir na matemática. Os professores, normalmente, eles não falam muito assim, você tem senso numérico, você não tem, mas a gente até vai entender o que isso não é muito comentado, tá? A gente já está na 10ª aula, tá? E para começar, eu sei que a imagem para vocês vai ficar boa, mas a palavra vai estar bem pequena. Esses slides já estavam prontos desde semana passada, eu resolvi inserir essa imagem aqui, mas eu vou ler para vocês, não se preocupem. E depois, quando vocês tiverem acesso aos slides, vai ficar melhor. Porque essa imagem aqui, ela não é minha, tá? E como ela está em espanhol, eu decidi não mexer muito nas palavras,
porque é um misto aqui, sabe? A gente vai ver um pouquinho, mas é aula de quê, Adriana? De corpo humano? Porque, assim, para que eu possa falar com vocês de senso numérico e de essa aprendizagem, né, da matemática, eu decidi partir do que eles chamam aqui nesse site de cartografia cerebral, né, que é o cérebro matemático. E a gente tem aqui nessa imagem os lóbulos, né? Por mais que nem todo mundo tem um conhecimento aprofundado do assunto, mas por que que eu trouxe a imagem do cérebro e o porquê que eu vou falar um pouquinho com vocês da relação dessa imagem com o conhecimento matemático? Porque, segundo alguns pesquisadores, cada lóbulo do cérebro ele é responsável por um tipo de desenvolvimento da matemática. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, eu não vou ler tudo para vocês, tá? Só para a gente entender. A gente tem aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, É gente? um pouquinho trêmulo só. Tá. Só um pouquinho Sim. trêmulo. Sim, mas Eu dá tô para ouvir. Tá, então. Oi? Boa noite, desculpa interromper. É só para te perguntar, esse seria o início da P2? Sim. Tá, perfeito, obrigada. De nada. Na verdade, quem é que está me perguntando? Verônica. Oi, Verônica. Na verdade, é uma pincelada, porque ainda vem mais por aí, tá bom? Uhum. Perfeito, obrigadão. De nada. Então, olha só. Nós temos aqui, né, o lóbulo frontal, o lóbulo parietal. Tá aqui, ó, o frontal no azul, né? O lóbulo parietal no verde. O temporal nesse azul mais clarinho. Aí mais abaixo aqui, né, a gente tem o cerebelo. E o lóbulo, eu nunca sei falar esse nome direito, mas como não é de minha competência, eu sempre arrisco. Eu acredito que a pronúncia seja occipital. Mas se alguém conhece a pronúncia e pode me ajudar, eu agradeço, tá? E seguindo aqui, o que está apontando aqui para o lóbulo frontal? O lóbulo frontal, ele também é responsável quando o aluno, né, quando nós estamos desenvolvendo resolução de problemas. Sabe quando vocês dizem assim, a gente tá saindo fumaça? É aqui no lóbulo frontal que tem essa relação com o desenvolvimento de resolução de desafios, de situações de problemas, do pensamento abstrato, né? Que a gente diz assim, eu não estou conseguindo abstrair ainda. Quer dizer, esse processo, ele acontece nessa parte do cérebro aqui, ó, no lóbulo frontal. E também tem a ver com a memória, tá? Quando a gente fica decorando ali, com a concentração, tá? Mais aqui abaixo a gente tem uma bolinha amarela, tá vendo? E os pesquisadores, eles relacionam essa parte aqui, né, que é o pré-frontal, com a solução de equações. Quer dizer, essa é a parte que mais se exercita quando o aluno está buscando desenvolver equações na matemática. Mais aqui à direita, a gente tem o lóbulo parietal, né, que tem a ver com outros tipos de cálculos matemáticos, quando a criança está manipulando objetos, né, quando a gente estava trabalhando material dourado, né, e aí assim, a importância dessa manipulação. Então, cada tipo de conhecimento, ele vai sendo processado relacionado a alguma parte do cérebro, seja o frontal, seja o parietal. Aqui, a gente tem também, mesmo que não seja especificamente da matemática, o lóbulo temporal, que é esse aqui, ó, que tem a ver com as nossas emoções, com a nossa motivação, com a nossa linguagem,
com a nossa percepção. Então, assim, eu acho muito bacana trazer um pouquinho, né, desse conhecimento para vocês, permitir a vocês um pouquinho dessa leitura para que nós possamos dar sequência no conteúdo, tá? E aí eu vou seguir, que é para onde eu quero mesmo. Depois vocês leiam com calma. A imagem desse cérebro aqui é apenas uma curiosidade para que vocês leiam com calma, para que vocês... Poxa vida, né? Então, quando eu tô com muita dificuldade para desenvolver uma equação matemática, que eu tô com muita dificuldade, eu não tenho facilidade para desenvolver equação, mas eu, quando pego um objeto em mãos, quando eu vou no concreto, eu internalizo rápido. Quer dizer, cada processo desse ocorre em uma dessas partes do cérebro, tá? Então, assim, é importante a gente entender isso. E se depois vocês desejarem, eu posso indicar alguns artigos para vocês lerem, ok? Foi só uma curiosidade. E aí, o que é o senso numérico? Faz só um okzinho aí para mim, se vocês continuam me ouvindo, gente, por favor. O que é o senso numérico, né? Classicamente, se considerava como senso numérico a faculdade que permite, não é faculdade no sentido da palavra faculdade de estudar, não, tá? É como se fosse uma capacidade, tá? Que permite a um ser vivo perceber que a quantidade de objetos de um pequeno conjunto foi alterada quando, sem seu conhecimento, forem acrescentados ou tirados objetos. Adriana, não entendi. Vamos lá. Depois vocês não precisam anotar isso agora, não. Depois vocês vão ter os slides e aí vocês vão entendendo melhor. Senso numérico, de acordo com esse autor aqui, é a capacidade de reconhecer, comparar, somar, subtrair aproximadamente pequenos números. Mas ainda não entendi, Adriana. O que é ter senso numérico? Como que eu sei se o meu aluno tem um senso numérico, se ele não tem? Esse exemplo que eu vou dar agora, ele vai ajudar muito. É importante insistir desde já que o senso numérico é uma capacidade independente da de contar. Quando olhamos para uma mesa e dizemos que sobre a mesa existem 3 livros, nós podemos fazer isso sem contar 1, 2, 3. Além disso, também é importante enfatizar que o senso numérico é atributo inato de muitos animais, enquanto que apenas no homem o cérebro atingiu uma complexidade suficiente para lhe permitir aprender a contar. Gente, olha só, esse exemplo é prático e é assim, é o mais simples. Muitas vezes, como está citado aqui, a gente olha ali 3 canetas na mesa, mas você não vai ficar contando uma por uma. Você olhou, seus olhos bateram e o 3 já veio. Ah, mas veio 3 porque eu contei. Mas vocês percebem que vocês não pararam para contar um por um? E que automaticamente o cérebro já processou? Isso é o que a gente chama de senso numérico, tá? E mais à frente eu vou trazer exemplos para vocês entenderem mais. Vamos lá, pode falar. O senso numérico, então, é quando a gente faz a conta de cabeça? Não faz o cálculo, rapidinho você acha a resposta? Seria isso? Tem relação com isso, mas o senso numérico, ele está relacionado principalmente a uma quantidade menor, tá? Eu vou explicar aqui na frente, depois você volta com essa pergunta se a dúvida permanecer, tá bom assim?
Pode ser? Professora, Oi? Pode ser. então o senso numérico é mais visual do que de pensar? Não, não. É pensamento, é visualização, é um conjunto. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês, olha só. O senso numérico é a capacidade que permite diferenciar, sem contar pequenas quantidades de grandes quantidades. Perceber onde há mais e onde há menos. Assim como permite perceber quanto há tantos quanto. Por exemplo, vamos lá. O primeiro exemplo que eu dei foi que às vezes você olha uma quantidade mínima, vamos pensar até 5, né? Que normalmente o senso numérico, eu vou explicar para vocês mais à frente, tem a ver com essa quantidade menor. Eu dei o exemplo das canetas. Então, você olha 3 canetas, sem contar um por um, seu senso numérico já te permitiu identificar a quantidade. Assim como você olha 2 grupos de... deixa eu ver aqui. 2 ramalhetes de flores. Você olhou, bateu os olhos e já viu que em um tem mais do que em outro. Isso também está relacionado a senso numérico. Sem precisar contar, o nome já diz, né? É a sua percepção numérica. Então, aqui eu coloquei assim também. O senso numérico é a capacidade natural que os seres humanos e alguns animais possuem para se apropriar de quantidade, sem que vocês fiquem contando de um em um. Num golpe de vista, você consegue indicar quantidades pequenas de 1 a 5, mesmo que estas se refiram a objetos ou seres que podem estar em movimento, como animais ou aves em pasto. Por exemplo, a minha tela nesse momento, e vocês vão ver isso na gravação, eu estou olhando para o meu texto dos slides. E vocês ficaram embaixo para mim. Eu não contei um por um, mas eu já bati os olhos e vi que eu tenho 4 aqui embaixo. Isso é senso numérico. E as pesquisas evidenciam também que esse senso numérico, ele tem uma limitação. Normalmente, é uma capacidade de 1 a 5, tá? A gente não diz ser senso numérico quando vai ultrapassando, entendeu? 10, 20, 30, não. Normalmente, essas percepções e esses estudos relacionados aos seres humanos e aos animais vai sempre nessa quantidade de 1 a 5, tá? Porque a gente entende que trata-se de quantidade que você percebe rápido, tá? Bateu os olhos e contou, mesmo que você não tenha que ter contado 1, 2, 3, quer dizer, identificou rapidamente, sem contar um por um. Tá começando a clarear ou ainda tá muito difícil? Tá, então olha só. Presta bastante atenção, hein? Estudiosos do assunto, como Dedzai, afirmam que alguns animais também possuem um senso numérico. Isso é muito bacana, gente. Embora bastante rudimentar e limitado. Ele cita exemplos como o de pássaros que conseguem identificar se são retirados 2 ou mais ovos de seus ninhos. Ele quem apresenta o famoso relato do homem que queria matar um corvo. Depois a gente vai falar disso. Com o passar do tempo, o ser humano passou a lidar com quantidades que lhe exigiam a realização de comparações e determinações de quantidades mais próximas das exatas, para responder a perguntas como: onde tem mais? Onde tem menos? Ou se tem tantos quantos, né? Então, assim, o senso numérico está relacionado a
quantidades menores, normalmente de 1 a 5, e você percebe que você tem esse desenvolvimento do senso numérico quando você tem essas percepções rápidas para quantidades que estão... seu filho pede para brincar, aí você diz assim, olha, você só pode tirar 3 brinquedos de dentro do baú, né? Aí aquela criança vai brincar e espalha aqueles brinquedos, quer dizer, você bate os olhos como mãe ali no chão ou na cama, seja lá onde estiverem os brinquedos, e você já, o seu senso na numeração, ele já te permite captar a informação. E ali tem 4, ali tem 5, mas você não contou um por um, né? E tem outros exemplos na natureza, outros exemplos no dia a dia, quando a gente identifica rápido que tem mais unidades em um agrupamento do que em outro. Aí, eu mais à frente um pouquinho, né, falando ainda dos animais, sobre essa capacidade de reconhecer e comparar pequenos números, há uma enorme quantidade de evidências mostrando que essa capacidade é muito comum entre os animais. Um dos exemplos mais conhecidos é o dos pássaros, como eu já falei. Quando retiramos 2 ou mais ovos de um ninho, o pássaro o abandona. Passando a exemplos mais significativos, podemos considerar o das leoas. Mas antes de partir para as leoas, vocês já perceberam isso, né? Principalmente quem gosta de animais e tudo mais, sobre os passarinhos, que quando retiram, né, 2 ou mais ovos do ninho, que o passarinho abandona o ninho. Alguém já tinha feito essa percepção? Nunca ninguém tinha percebido. Oi? De novo. Não. Eu já tinha percebido que eles abandonam, já vi abandonar, mas não sabia que era por causa da quantidade. Então, os pesquisadores, né, essas pesquisas já vêm de um tempo, eles chegaram à conclusão de que é possível, sim, de que alguns desses animais tenham desenvolvimento de senso numérico. Porque fala para mim, por que quando sai um ovinho só, ele fica, mas se sai 2 ou mais, ele sai? Como é que ele tem essa percepção? Ele não tem essa percepção só quando ele chega e se acomoda no ninho. Né? Então, assim, é muito interessante. Vai ter outro exemplo à frente, mas antes de continuar, quem é que iria falar aí? Alguém ia comentar. Ana Paula perguntou, eu acho que eu interrompi a fala de alguém. Oi, professora. Não, eu não tinha escutado aqui a pergunta. Ah, tá, entendi. Aí foi na hora que interrompeu, mas eu já entendi. Por exemplo, aqui a gente vê assim, ó, sobre o exemplo das leoas, né? Fora da época de reprodução, elas caçam em grupo. E quando tem seu território invadido por outras leoas, elas comparam o tamanho de seu grupo com o das invasoras para decidirem se é hora de fugir ou defender o território. Isso é muito interessante, gente, é muito interessante, né? Então, assim, isso é senso numérico. Isso é senso numérico, quer dizer, se ela sabe que tem um número considerável, vamos para o ataque. Se não tem, vamos recuar. Então, assim, é muito bacana. E depois, se vocês forem à frente, lerem mais sobre o assunto, eu acredito que quem gosta de animais também vai até gostar, tá? Desse embasamento teórico aí. Mais impressionante ainda é o caso da vespa solitária. Na ciência, né, tem o nome de Genus numenus, que é uma espécie em que a fêmea é maior do que o macho. Quando uma vespa mãe bota seus ovos,
ela o faz colocando cada ovo em uma célula diferente. E junto de cada ovo, ela deixa para futuro alimento do seu bebê algumas larvas de inseto. O notável é que, de alguma maneira, a mãe sabe se um dado ovo originará uma vespa macho ou fêmea e deixa na respectiva célula 5 larvas de inseto se for um ovo de vespa macho e 10 larvas se for ovo de vespa fêmea. Óbvio que a gente hoje não vai focar os animais, nós vamos focar os humanos. Mas, assim, eu achei bem interessante trazer esses exemplos para vocês, porque é muito bacana, né? Quando a gente para refletir, o senso numérico também está presente em alguns animais. E para que eu esteja aqui falando com vocês, muitos pesquisadores já vêm há muitos anos investigando isso, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E aí, né, falando do corvo, que é uma ave, né? Tem uma historinha aqui. O fazendeiro e o corvo. Um fazendeiro estava disposto a matar um corvo que fez seu ninho na torre de observação de sua mansão. Por diversas vezes ele tentou surpreender o pássaro, mas em vão. À aproximação do homem, o corvo saía do ninho. De uma árvore distante, ele esperava atentamente até que o homem saísse da torre, e só então voltava ao ninho. Um dia, o fazendeiro tentou um ardil. 2 homens entraram na torre. Um ficou dentro, enquanto o outro saiu e se afastou. Mas o pássaro não foi enganado. Manteve-se afastado até que o outro homem saísse da torre. A experiência foi repetida nos dias subsequentes, com 2, 3 e 4 homens, ainda sem sucesso. Finalmente, 5 homens entraram na torre e um permaneceu lá dentro, enquanto os outros 4 saíam e se afastavam. Dessa vez, o corvo perdeu a conta, incapaz de distinguir entre 4 e 5, voltou imediatamente ao ninho. Também é do mesmo pesquisador. Tá vendo só? Até para o corvo, né? Quando chegou a um limite, né? Quando chegou a 5, ele já não deu conta mais, né? Porque assim, você imagina só, ele tá de uma altura desenvolvendo essa percepção. Então chega uma hora que ele já não consegue mais. E eu trouxe realmente essas curiosidades dos animais para que vocês conhecessem um pouquinho o outro lado, né? Alguém quer comentar nesse momento ou eu posso seguir? Acho que Tá tudo bem, gente? Vocês estão aí, né, gente? Então tá. Sim, professora. estamos, Sim, professor. estamos sim. Eu acho que eu dei uma lambada na avaliação em vocês com a prova e agora tá todo mundo cansado. Vamos que vamos. Vamos seguir aqui. Não foi você, não. Ó, vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, aqui. E aí, falando sobre essa percepção, sobre o senso numérico, não estava proposto na ementa eu falar hoje com vocês sobre descalculia. Mas aí eu comecei a pensar, poxa vida, eu vou falar de senso numérico, depois vocês vão ver, eu vou compartilhar com vocês um artigo aqui muito bacana de uma pesquisadora de uma universidade da Califórnia, que eu gosto muito.
E como é que eu não vou falar também pensando na inclusão, né, gente? Porque, assim, tem quem desenvolva o senso numérico, mas tem também quem tem, assim, muita dificuldade para mínimas percepções nas exatas, né? Então, eu trouxe um pouquinho aqui, eu coloquei o site aqui em cima, porque esse texto aqui, ele não é meu. Eu peguei no site Neurosaber. Depois, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que é cópia. Mas eu trouxe hoje para a nossa aula porque eu acho importante também a gente passar por essa esfera, tá? E muito se fala em descalculia, muito se fala em outros termos, né? Muito se fala em inclusão, mas eu acho que a gente ainda está muito na teoria, sabe? E aí eu me lembro da médica, da Maria Montessori, que quando ela começou a idealizar aqueles objetos, era para ajudar aqueles que não aprendiam, né? Era para criar meios e formas e metodologias para ajudar aqueles que não conseguiam aprender. Então, depois ela ficou renomada, todo mundo seguiu o método montessoriano e grandes escolas privadas caríssimas desse país aí afora utilizam essa metodologia, tá? Então, a gente não pode deixar de pensar naquele que tem a dificuldade também, tá? Então, assim, a descalculia é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade em desempenhar tarefas que são ligadas a toda e qualquer operação matemática. Entretanto, é importante ressaltar que essas barreiras incluem também a compreensão de conceitos numéricos e a utilização de fórmulas, símbolos ou qualquer outro ícone que faça alusão ao saber matemático. Para se ter uma noção, é bem provável que um aluno não consiga associar a palavra 4 ao algarismo correspondente. Por isso, é sempre válido ressaltar que o distúrbio de aprendizagem não é o mesmo que a dificuldade que todos nós podemos ter na compreensão de uma disciplina específica. Não se trata de algo que pode ser resolvido com aulas particulares, por exemplo. Às vezes, mas Adriana, um reforço, uma aula particular pode ajudar. Por que ajuda? Não é que a aula particular é a solução, mas é que aquele aluno que tem descalculia, ele vai ter alguém para concentrar-se apenas nele. Por isso que ajuda. Mas no fundo, o que vai ajudar esse aluno que tem descalculia é uma metodologia diferenciada para que ele aprenda e internalize o conhecimento matemático, tá? Então, nós temos aqui nesse Neurosaber, eu vi muitos endereços, eu li alguns artigos, mas eu achei que aqui teria uma linguagem mais simples para trabalhar hoje com vocês. Ele apresenta alguns sintomas da descalculia. Cada pessoa pode manifestar uma característica acerca da ocorrência da descalculia, desde a escolinha até mesmo a universidade. Confira abaixo alguns principais sintomas que afetam os estudantes. Para especificar a vocês, esquematizamos uma divisão com as etapas da vida de um indivíduo: pré-escolar, ensino fundamental, ensino médio e período universitário. Gente, olha só. Essas frases, elas são baseadas em pesquisas e tudo mais. Não são 100%. Há exceções. Não vai sair daqui agora dizendo assim: ai meu Deus, eu tenho descalculia. A gente primeiro precisa ler muito, interpretar. O que eu estou fazendo hoje é que, como eu estou trabalhando com senso numérico, eu estou querendo ver também o outro lado.
daquele que nem senso numérico consegue ter. E por que não consegue ter? Como é que é isso? Então, eu trouxe um pouquinho sobre a descalculia, pensando na importância da inclusão na aprendizagem de matemática, né? Olha só, na fase pré-escolar, alguns apontamentos aqui. A criança demonstra dificuldades para aprender a contar os dedinhos da mão. Seu progresso é aquém dos demais coleguinhas. O pequeno não reconhece os padrões menor, maior, mais longo, mais curto. O aluno ele não consegue discernir os diferentes algarismos. O estudante não segue a ordem correta dos números, de 1 a 5. Gente, não vai me dar uma semana de aula, um mês de aula e dizer que a criança tem descalculia, não. Por favor, tá? Porque cada criança aprende no seu tempo. Para a gente tirar, na verdade, quem pode nos ajudar a diagnosticar isso é um psicopedagogo, né? Porque assim, por exemplo, eu sou psicopedagoga. Eu jamais vou dizer que uma criança tem descalculia com relatos, apenas relatos do professor, entendeu? Com apenas um mês com aquela criança. Não, gente, de jeito nenhum. Isso demanda tempo. A gente tem que observar, porque tem uma hora que, dependendo da criança, ocorre o insight. Então, aquela criança não tinha descalculia, tá? Então, o que eu tô querendo dizer aqui, não vai começar a ensinar longo, curto, contar de 1 a 5, e passou 2 meses, a criança não entendeu, você vai ficar desesperado dizendo que a criança tem descalculia. Não é isso que a professora está falando, tá? Para a gente diagnosticar isso, ou melhor, um psicopedagogo para diagnosticar isso, ou que vocês, enquanto professores e pedagogos, comecem a levantar as hipóteses a respeito disso, demora. Não vai ser de um dia para o outro, tá? Isso no pré-escolar. No ensino fundamental, alguns problemas na aprendizagem das operações básicas, como na soma e na subtração. O aluno, ele, às vezes, não reconhece os sinais que são utilizados, ele não consegue internalizar o que é mais, o que é menos, o que é vezes, o que é dividir, né? Ele usa os dedos para contagem simples por não ter facilidade para raciocinar. Quer ver? Quer dizer, no ensino fundamental, que ele já era para começar a abstrair, pode ser que ele ainda esteja usando o dedinho para contar, né, quantidades simples. Então, são indícios também para uma descalculia. No ensino médio, quando o aluno apresenta dificuldades para compreender valores, para lidar com medidas, situações corriqueiras, como decifrar os resultados em um placar eletrônico, ele não consegue olhar as horas em relógio de ponteiro, né? Tem adultos que ainda não conseguem compreender a hora no relógio de ponteiro. Entenderam? Então, assim, também é um indício para descalculia. É afirmação? Não, gente. São hipóteses que precisam ser investigadas, tá? Eu tinha colocado aqui, mas tudo bem. Vamos lá. O que pode causar descalculia? Embora ainda haja muitas pesquisas para que se encontre o que leva uma pessoa a apresentar as características, é provável que alguns fatores já possam ser considerados. Então, nós temos aqui 4 evidências, né, que os pesquisadores, ao longo desses anos, vêm apresentando para a gente. Uma é o desenvolvimento do cérebro da pessoa. O outro é uma hipótese de uma lesão cerebral. Outro fator pode ter relação com a genética, tá? E outro com o ambiente.
contexto, né? Maneira de modo de como que aquela criança está sendo criada, que contexto ela está inserida, como é que vem sendo trabalhado, será que ela é estimulada, será que não é? Então, assim. E aí, eu vou colocar essa frase aqui para vocês. Eu não terminei a minha aula ainda, eu tenho outro material para partilhar, que eu sempre me perco. Eu leio muito essa pesquisadora, que é a Jo Boller, mas eu nunca sei se a minha pronúncia está correta. Mas eu não quero saber de pronúncia, eu quero saber de aprendizagem. E ela tem uma metodologia, ela tem uma visão para matemática que me encanta. Na verdade, a maneira como ela direciona as pesquisas dela me ajudaram a entender como que pode. Eu vou dar um exemplo muito pessoal, tá, gente? Eu sou professora de matemática, vocês já sabem, né? Mas eu estudo uma linha de pesquisa no doutorado que tem a ver com a relação professor-aluno. E muitas pessoas que não conhecem a minha história de vida e não entendem a minha formação dizem assim: ué, o que você está fazendo psicologia no doutorado e já fez no mestrado, se você é professora de matemática, se você é pedagoga? Eu vou falar isso para vocês entenderem qual é a relação da minha fala com a aula de hoje. Vamos lá. No 9º ano do ensino fundamental, eu não conseguia entender pela maneira como o professor apresentava o conteúdo para mim. Tá? Eu não conseguia. E em alguns momentos, eu me questionava se eu era ou não capaz de aprender. Na minha casa, por exemplo, no meu contexto familiar, graças a Deus eu sempre tive pais que me estimularam. Mesmo quando eles não sabiam me orientar, eles me colocavam para frente. Então, assim, quando eu desanimava, havia um impulsionar por parte da minha família. Ok. Isso só aconteceu comigo no 9º ano. E aí eu comecei já com 15 anos de idade a perceber ali que a maneira como o professor passava para mim aquele conteúdo e me encorajava, me estimulava ou não me estimulava. E eu cheguei num momento que eu já não estava entendendo com aquele professor. A pessoa dele eu gostava muito, mas a maneira que ele tinha de trazer o conhecimento eu não entendia. Quando eu aprendi equação de 2º grau com uma amiga em 5 minutos, eu entendi que o problema não estava comigo. E no ano seguinte, eu tive um outro professor que tinha uma postura totalmente diferenciada. E ele estimulava. E aí eu comecei a entender que a maneira como o professor se relaciona e como ele estimula esse aluno faz toda a diferença. Por isso, aí tá, depois de muitos anos, eu caí nessa linha de pesquisa. Hoje eu estudo essa relação professor-aluno. Como que o comportamento do professor pode impactar diretamente na aprendizagem desse aluno. Meu estudo de mestrado, ele é todo voltado para isso e o doutorado está no mesmo caminho. Então, assim, essa autora, essa pesquisadora, a Jo Boller, ela vem me mostrar que eu não estou estudando de forma isolada. Claro que não. Porque o que eu faço com os meus alunos normalmente? Eu quero mostrar para eles que eles são capazes de aprender. E a Jo Boller, ela tem um pensamento muito parecido com o meu. Foi a partir daí que eu comecei a ler muito sobre ela, tá? Por isso que eu trouxe para vocês hoje, para vocês também depois, em algum momento, começarem a pesquisarem, né? Ela tem uma frase que diz assim: ao focarem na memorização de tabuadas, os alunos memorizam fatos sem o senso numérico. O que significa que suas ações são muito limitadas e estão propensas a serem equivocadas, tá?
Mais à frente, ela diz assim, olha só, tá bem fraquinho, mas eu vou ler para vocês. Muitas evidências científicas sugerem que a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que não têm não é o cérebro com o qual nasceram, e sim o seu modo de encarar a vida, as mensagens que recebem em relação ao seu potencial e as oportunidades que elas têm para aprender. Então, assim, a gente agora vai partir para um texto dela especificamente, mas enquanto professora de matemática de muitos anos, eu afirmo para vocês que essa aqui é a minha linha. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos. Eu já trabalhei com os anos iniciais muitos anos, gente. Sim. Desde 17 anos eu dei aula para criança. Na verdade, desde 16. Trabalhei com criança. Com 16 anos eu dei aula aqui no CIEP de Maricá. Peguei uma turma de 40 alunos. E foi muito desafiador para mim, que era uma turma de 5º ano. Mas deixa isso para outro momento, não faz parte da aula agora. Mas eu estou falando isso por quê? Porque desde sempre, óbvio que o meu pensamento anterior era cru. Eu precisava de embasamento teórico. É isso que eu digo para vocês. Quando a gente vai discutir um assunto, quando a gente vai perguntar para alguém, quando a gente quer ter uma fala num debate, a gente tem que ler, a gente tem que se embasar. Sem embasamento, a gente corre o risco de, que vocês chamam, né, de pagar mico, não é verdade? Então, essa autora, e agora eu vou compartilhar com vocês outra tela, porque ela vem algumas pesquisas antigas e algumas até atuais relacionam a aprendizagem da matemática com inatismo. Diz assim, nasceu assim, não aprende, vai ficar sempre assim. Eu discordo 100% disso. Eu acredito que o estímulo que você recebe, a maneira como... mas assim, eu não tive... Um exemplo, vocês podem falar assim para mim, eu estou estudando agora porque eu não tive quem me incentivasse no passado. Mas vocês estão tendo alguém agora e com certeza isso vai fazer a diferença para vocês lá na frente. Né? Então, assim, quantas pessoas eu conheci que diziam que não sabiam nada de matemática? É uma frase que virou meio que corriqueira, virou um modismo. Eu sou péssima de matemática, eu não sei nada de matemática. Eu, gente, confesso, eu não aguento mais ouvir isso. Então, assim, aos meus alunos, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a conexão falhou. Travou, professora. Travou, né? Tudo bem, eu vou esperar um pouquinho. Não, mas já voltou. Voltou? Já. Para os meus alunos, eu costumo dizer, gente, para eles tirarem essa frase, sabe? Some com isso. Não. A minha crença é de que todos somos capazes, embora uns tenham mais facilidade do que outros, tá? Agora, assim, da mesma maneira, vocês veem, tem gente que com uma aula de história do Brasil entende tudo. Tem gente que não. Eu lembro que no 6º ano, eu vou citar o nome dele aqui porque ele fez total diferença na minha vida enquanto professor. Quem me ensinou e me fez me apaixonar pela história foi Marcos Dedios, que enquanto pré-adolescente foi um professor que marcou a minha vida positivamente. Então foi ele que me mostrou que eu era capaz de aprender história. Então assim, se a gente parar para pensar, são múltiplas capacidades, só que cada um vai se desenvolvendo ao seu modo, tá? Então agora, dessa pesquisadora, dessa autora, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela tem um texto, agora onde eu botei esse texto? Adoro quando essas coisas acontecem, gente. Espera um pouquinho. Você gravando, né? Você tem certeza
que deixou a página aqui pronta e você mexe e não acha a página. Só um instantinho, tá, gente? Por favor. Eu tô compartilhando alguma coisa com vocês agora? Sim. Não era, não. Não era para compartilhar, não. Pera aí. Espera aí um pouquinho. É porque eu salvei esse... Só um instantinho. Tá aqui, ó. Ah, achei. E aí, bem fresquinho, na revista Nova Escola, de 2019, a gente tem aqui um texto que vem contando um pouquinho da Jo Boller, tá? Eu vou até descer aqui, mas antes eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o que eu falei até agora. Alguém gostaria de falar? Se lembrou de alguma situação? Vamos lá. Podem falar, tá, gente? Adriana, Oi, logo amor. assim que eu logo assim que eu me formei, né? Me formei depois de Burra Velha, como você falou, questão de oportunidade, né? Isso. Eu só voltei a estudar. Eu me formei com 40 anos, né? Sim. Quer dizer, concluí o curso normal. Então, aí eu comecei a trabalhar em casa como explicadora. Aí eu nunca tinha ouvido falar esse descalculismo, né? Aí eu tinha um aluno que ele estava já no terceiro ano, que no caso agora seria o segundo, né? Sim. E ele não conseguia, nem nos dedos ele não conseguia contar até 5. A mãe dizia assim, olha, tia Celeste, eu não aguento mais, tem que ajudar ele, que ele é burro igual o pai. Ah, Jesus! Eu não me esqueço das palavras dela, né? Aí fiquei assim, uns 2 meses com ele. Aí eu procurei, foi até uma ex-professora minha, né, do curso normal, que eu já não sabia mais o que fazer com ele, né? Aí ela disse, não, Celeste, você tem que falar para a mãe que ela tem que procurar uma psicopedagoga. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em descalculismo. E realmente foi constatado, aí ela levou ele para fazer tratamento, né? Enfim, ajudar ele na sua frequentação. É isso Mas aí. é uma coisa muito estranha, é muito mais simples, porque é uma coisa tão simples, você acha, como que a criança não consegue ir aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5? O que tem que... Isso aí, Céline, ótimo, muito obrigada, viu? O que temos que observar também é o seguinte, por isso que eu digo que para um diagnóstico de descalculia, isso demora, tá? Isso não é de um dia para o outro, né? 1 mês, 2 meses, isso demora. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Céline agora falou assim, que a mãe chegou dizendo que é burro, que fulano não aprende e o filho também não aprendia, né? Esse tipo de fala, isso pode interferir negativamente na aprendizagem da criança. Eu não estou dizendo que a criança ficou com descalculia por causa disso. Não. Mas é por isso que demora para ser diagnosticado. Porque às vezes o que a criança tem não é descalculia. Ela pode ter um bloqueio. Eu conheço vários casos de crianças, de que, por exemplo, de adultos, né, que quando crianças apanhavam muito porque não conseguiam decorar uma tabuada ou porque não entendiam na primeira explicação. E isso gerou bloqueios na mente para a aprendizagem. Então, assim, tudo isso tem que ser muito analisado, né? Tem que ser considerado como um todo. No exemplo da Céline, pelo que você está falando, Céline, com certeza ele deve ter sido diagnosticado com descalculia, sim. Porque a gente fica até assim, sem acreditar às vezes. Porque você levanta 2 dedos para a criança e você pede para a criança contar, a criança não consegue dizer que ali tem 1, 2. E aí você começa a pensar assim, gente, não é possível que essa criança não tenha entendido. Mas é uma
uma descalculia. E isso precisa ser tratado. Talvez alguns de vocês estejam pensando, mas naquela época não tinha isso. A gente tinha que aprender. Gente, olha só. A gente agora está em outra, graças a Deus, a gente avançou muito. Então, as patologias começaram a ser estudadas, né? Outros diagnósticos, não só a descalculia, como a dislexia, como o TDAH, enfim, o TOD e muitos outros casos ganharam evidência nos estudos. Que bom, porque antigamente eu não poderia ousar em dizer, como a Célia está falando, que é um aluno que tem descalculia. Então, vai ser trabalhado com esse aluno uma metodologia para que ele entenda. Também não vai se esperar desse aluno que ele vai sair fazendo no ensino médio gráficos mirabolantes. Não. Mas se ele sair dali com o que é básico, com os conhecimentos prévios, para ele que tem a descalculia, a gente já está no lucro. Então, assim, que bom que hoje tem esse olhar. Que bom que não é mais assim, não aprende, é burro, não tem jeito, não separa, bota na turma do que não aprende. Pelo amor de Deus, né, gente? A única coisa que falta ainda, eu tô falando, gente, agora, não tô falando a prefeitura de Maricá, não, me entendo, tô falando nação. O que tá faltando mesmo é suporte para esse tipo de trabalho. Porque, assim, a inclusão existe, tá aí na teoria, mas a gente sabe que os mediadores ainda não atendem, nem a quantidade de mediadores não atendem. A descalculia ainda é leve, né? Nós temos outros casos que são estudados aí nessa inclusão, e aluno que não tem mediador, aluno que precisa, então assim, precisa realmente de uma estrutura na educação nacional, para que esses alunos tenham um amparo, tenham um auxílio, um suporte, enfim. Mas vamos seguir aqui, então. Então, a autora do livro Mentalidades Matemáticas, porque ela tem um livro, tá, gente? Ela estudou na Universidade de Stanford, isso, e é da Califórnia, na verdade. E ela afirma que o cérebro muda o tempo todo e pode criar novos caminhos para se aprender matemática. É por isso que, assim, enquanto professora, eu vou tentar aumentar essa fonte aqui, peraí. Professora, Oi, amor. a tela que está aparecendo ainda é do computador da senhora, e não o que a senhora... Ih, gente, peraí, então. Tá? Ué, gente. Vocês não estavam vendo o meu artigo? Não, professora. Meu Deus, peraí. Obrigada. Já vi até P3 aí. Vocês estão vendo agora? Sim. Meu Deus. Agora sim, professora. Agora sim. Ai, Senhor. Esse texto, ele é da revista Nova Escola. Depois vocês podem acessar lá. Olha ali, ó. É fresquinho. Foi publicado 24 de setembro, tá vendo? De 2019, ano passado. Então é muito bacana. E assim, eu super estou de acordo com o pensamento da Boller. Eu acho que tem muito a ver nesse processo de aprendizagem. Vamos ver aqui o que ela diz para a gente. Todos nós temos cérebros que estão mudando o tempo todo. Mesmo que você odeie matemática e não compreenda muito bem, você pode aprender a qualquer momento de sua vida, diz a professora de educação matemática da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que é Boller, tá? Vou chamar pelo sobrenome. Autora de 9 livros, incluindo Mentalidades Matemáticas, estimulando o potencial dos estudantes por meio de uma matemática criativa,
das mensagens inspiradoras e do ensino inovador, ela esteve recentemente em São Paulo para participar do 2º Seminário de Mentalidades Matemáticas. Durante sua palestra, a professora questionou a ideia de que as pessoas precisam ter nascido com um cérebro matemático ou que precisem pensar apenas em números e cálculos e explicou por que é preciso também ter ideias visuais e criativas e aprender a disciplina sem se prender à velocidade da resolução de contas e problemas ou performance em provas. Então, a afirmação otimista, né, da pesquisadora parece otimista, principalmente se levarmos em conta os resultados do Brasil na disciplina em avaliações como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, que é o PISA. O desempenho médio dos jovens brasileiros de 15 anos na avaliação da disciplina foi de 377 pontos, um valor inferior à média dos estudantes dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E, assim, esses últimos resultados foram divulgados no final de 2016 e, ao todo, 72 países participaram do exame. Quando vocês entrarem na revista, eu tenho assinatura, mas hoje a revista Nova Escola, ela é aberta, todo mundo acessa. Então, assim, vocês podem ler também esses tópicos que eu estou apontando aqui, ó, que eu não vou colocar agora, mas vocês podem ler, tá vendo, ó? Na matemática, o erro é um bom companheiro, tá vendo só? Mas para a educadora, que também é consultora do PISA e também é uma das fundadoras da plataforma Matemática UCubed, é possível melhorar a aprendizagem na matemática no país aplicando uma estrutura criada por ela em seu livro mais famoso, baseada em 6 chaves. Aí vocês vão dizer assim, a Adriana, claro, né? Ela saiu lá dos Estados Unidos, veio para o Brasil e ela quer ganhar nome. Gente, todo pesquisador quer que suas hipóteses sejam corroboradas. Isso é fato. Eu estou lá desenvolvendo a minha pesquisa. Eu vou levantar algumas hipóteses no doutorado. Quando chegar no final, que pelo menos 5 das minhas hipóteses, eu quero que pelo menos 3 sejam corroboradas, ou seja, sejam confirmadas. E ela também, quando trouxe os estudos para o Brasil. Então, ela quer nome, com certeza, isso não se discute. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem muito a ver com aquilo que, enquanto professora de matemática, eu acredito, e como vocês, pedagogos e futuros professores de primeiro segmento, também podem partir dessa premissa, partir desse embasamento teórico e levar os alunos à crença de que eles podem, mesmo que de forma mínima, mas que eles podem. Olha só. Aí, quando ela fala dessas chaves, ela vem falando primeiro do crescimento do cérebro. A primeira das chaves é muito importante. É o conhecimento que temos de que os cérebros estão sempre em crescimento. Ela acredita muito nisso. De acordo com a professora, esse conhecimento invalida a ideia que muitos estudantes acreditam, a de que alguns nasceram com cérebro matemático e outros não. Já ouviram isso, gente? Você fala isso porque você sabe, eu não sei nada. E a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, sabe? Até vocês, como pedagogos futuros aí, vocês têm grande responsabilidade. Muito cuidado quando vocês estiverem lá conduzindo uma reunião de planejamento dos professores. Quando aquele professor diz assim, ai, gente, fulano não aprende matemática, não tem jeito. Você, como pedagogo, você tem que acompanhar o trabalho desse professor
para ver de fato por que aquele aluno não está aprendendo. Será que a metodologia utilizada por aquele professor na sala de aula está ajudando? Porque a nossa disciplina é essa, gente. Metodologia. Será que a metodologia do professor está adequada? Porque daqui a pouco estão rotulando o coitado do aluno. E aí? Né? Enfim. E aí a gente tem aqui. É assim que funciona. Toda vez que aprendemos alguma coisa, nós fazemos um novo caminho no cérebro. Ou fortalecemos um já existente. Ou ainda formamos conexões entre os caminhos. É assim que cérebros matemáticos se desenvolvem. Ninguém nasce com estes caminhos. Nós vamos desenvolvendo-os durante nossas vidas, ela explica. Gente, é isso. Jo cita um exemplo ocorrido na Austrália. O caso de Nicholas Ledford, em seu primeiro ano de escola. Os pais do menino foram informados de que ele tinha deficiência de aprendizagem. Disseram aos pais dele que ele nunca aprenderia. Preste bastante atenção nisso. Não conseguiria fazer conexões, ler ou escrever. No entanto, a mãe de Nicholas, Lucy, não aceitou o que os professores diziam e trabalhou com Nicholas ensinando-o a se concentrar, a se relacionar, a ler, a escrever. Em 2018, a mãe do menino publicou um livro descrevendo o trabalho com o filho. Nesse mesmo ano, ele se formou. Aí assim, gente, a mãe dele não acreditou nos professores, ou seja, ela não se deixou levar. Trabalhou com o Nicholas e foi com ele até onde ele está agora. Então, assim, mas não estou dizendo aqui que a mãe não tem que acreditar no professor, mas a gente tem que acreditar que todos nós podemos alcançar, embora uns de modo abstrato, outros de modo concreto, mas todos nós somos capazes sim. Outra chave que ela traz é a chave chamada mentalidade. E ela explica que fala sobre a importância daquilo que você acredita a respeito de si mesmo. Nos estudos que eu desenvolvo, eu chamo isso de autoeficácia. É quando você acredita ser capaz de desenvolver uma ação. Então, ela diz que na aprendizagem da matemática, a gente precisa desenvolver essa capacidade, acreditar em si mesmo. Aí ela diz assim, minha colega em Stanford, a professora de psicologia, publicou décadas de pesquisa mostrando que você acredita que o que você acredita a respeito de si mesmo vai mudar os resultados em sua vida. É importante para nossos estudantes e para você ter essa mentalidade do crescimento, acreditar que pode aprender. Mas acontece que os rótulos que usamos na educação são muito prejudiciais, afirma. Ela também afirma, de acordo com outro estudo, que quanto mais a ideia da existência de algum tipo de talento especial é valorizada em um campo determinado, menor será o número de estudantes mulheres e afrodescendentes naquele campo de estudo. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas assim, gente, isso super tem a ver, tá? Mas é porque se eu entrar, a gente vai sair debatendo. Tem muita coisa boa nesse estudo. Essas ideias que temos, que as pessoas têm um talento especial, são brilhantes ou têm um dom, também estão ligadas a ideias de gênero e de raça.
Por que temos esses limites quando todos nós estamos em uma jornada de crescimento? Questiona a professora. E aí ela também traz aqui, como outra chave, o esforço. Achei isso muito bacana. Eu trago isso para a minha vida. Eu sempre falo isso para vocês. 90% do que eu conquistei na minha vida tem a ver com esforço. Sem esforço, eu não conseguiria, acho que nem 20%, gente. Aí vocês devem estar pensando, mas tem gente que nasce com sorte. Tem gente que consegue as coisas. Eu não sei, eu sei de mim e vocês sabem de vocês. Muitas coisas da minha vida, tanto na aprendizagem matemática, quando muitos me perguntam, professora, a sua primeira graduação em matemática porque você era a primeira da turma? Não, não. Eu tive anos de muito bem-sucedidos, que eu só tirava 10, mas eu tive, como eu citei para vocês, o 9º ano, eu tive anos em que eu achava que eu não era capaz de aprender aquilo. Então, eu mostrei para mim mesmo que eu podia ir além. Então, assim, eu acredito que o esforço, como ela traz aqui, quando cometemos erros, quando achamos que o trabalho é muito difícil, estes são os melhores momentos para nossos cérebros. É aí que nossos cérebros estão crescendo mais, ela diz. Jo explica que há muitas provas que demonstram que é muito bom lutar para aprender. Não é bom para as crianças olhar para os professores e pensar: é assim que uma pessoa da matemática é. Eles sabem de tudo, eles nunca cometem erros. Nós deveríamos ser modelos para estudantes e mostrar que tudo bem cometer erros. O seu cérebro cresce. Tudo bem não saber de alguma coisa. Você pode descobrir. Gente, é isso. Cada vez que eu leio mais, eu me encanto e tenho mais certeza de que quando a gente pensa na metodologia da matemática, esse deve ser o nosso caminho enquanto educador, enquanto pedagogo. Ela diz aqui, porque no livro, né, ela entrevistou professores que estão usando esse conceito de esforço e conseguindo ótimos resultados. Uma dessas professoras foi a Jennifer, que dá aulas para o 6º ano no Canadá. Claro, gente, o Canadá é diferente, eu sei, mas é pesquisa. Ela desenhou uma espécie de escada para demonstrar aos alunos como deve ser o esforço. E aí depois vocês vão ler, porque assim, é muito bacana esse exemplo da escada. A Jo também traz a chave da multiplicidade, que ela diz que é a 4ª chave, que se refere à importância de enxergar o conhecimento de formas diferentes. Lembram quando a gente estava estudando na revisão? Aí vocês falaram assim, eu posso fazer desse jeito? Mas e se eu quiser contar o quadradinho? E se eu quiser usar a fórmula? Gente, não importa a maneira como vocês vão calcular. O importante é chegarmos a um resultado, né? E aí ela vai trazendo aqui também, a flexibilidade e a profundidade. E aí, isso tem relação com a importância de valorizar o pensamento flexível na matemática, tá? E a gente pensa também na plasticidade cerebral, gente. Não sei se vocês já ouviram falar, se não, em outro momento eu posso trazer para vocês. Ela coloca aqui, na sociedade ocidental, valorizamos esse pensamento de procedimento, mas o pensamento flexível e criativo é o que tem mais alcance. Ilustrando no momento em que estamos no século XXI, o pensamento de procedimento pode ser feito por um computador, de uma forma melhor do que qualquer um. Mas o pensamento criativo e flexível, né, eles, os cientistas, estão na estaca zero quando tentam fazer com que os computadores pensem da mesma forma. Então, assim, o
computador vai desenvolver, vai fazer a conta, mas ele jamais vai ser criativo como ser humano, né? Então, assim, é bacana pensar nessa flexibilidade. E terminando, né, a gente tem aqui um trechinho que diz assim, ó, a colaboração, ela diz que a chave final é a colaboração, que é sobre a importância da comunicação matemática, a colaboração na hora do aprendizado da disciplina. Quando conversamos com os outros sobre matemática, desenvolvemos partes importantes do cérebro. Por isso, é muito importante que as crianças discutam ideias matemáticas. Ela afirma que em 2012 foi constatado que as meninas ficam mais ansiosas quando é dado a elas provas e testes cronometrados. Mas também em 2012, o PISA deu uma prova de resolução de problemas de forma colaborativa. Estudantes sozinhos tinham que trabalhar com um agente computadorizado para resolver problemas complexos. Em provas individuais de velocidade, as meninas tiveram uma performance baixa. Elas ficaram ansiosas e não foram bem. Mas nessa prova colaborativa, na qual foi testada a habilidade de resolver problemas, temos resultados ótimos, ela explicou. Enfim, gente, vou ouvir vocês. Eu acho que se vocês... Eu acho não, eu afirmo que se vocês tiverem um tempinho depois, vai buscar, vai ler um pouquinho mais sobre essa professora, sobre o trabalho que ela desenvolve. Porque quando a gente pensa em trabalhar metodologias de uma disciplina que muitos julgam ser uma disciplina complexa, eu acredito que o trabalho dela também pode ser de grande auxílio na nossa prática. Vejam vocês, eu deveria hoje estar o tempo todo falando só de senso numérico, mas eu saí de senso numérico porque não saí, né? Eu fiz uma relação do senso numérico com a inclusão, porque é muito lindo falar do senso numérico, mas é importante também a gente incluir aqueles alunos que nem essa capacidade mínima têm. Por isso eu dei uma volta na dislexia e aí eu cheguei nessa professora dos Estados Unidos, porque ela sim traz uma concepção aberta para a aprendizagem da matemática. E não aquela de que diz assim, você não consegue resolver, você não chegou no resultado, sinto muito. Adriana, mas para fazer um Enem, por exemplo, um aluno precisa, né, desenvolver, aplicar uma fórmula. Sim, gente, ele precisa. Ele precisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a vida, ela não se limita apenas a uma única forma, a um único tipo de aprendizagem. É isso. Falei muito, quero ouvir vocês. E é isso, gente. Vamos que vamos. Professora, Oi. eu acho que a questão das mulheres ter um baixo desempenho na hora de ser exigida, eu acho que vai da questão emotiva e a sensibilidade da mulher, que é diferente da dos homens, né? O homem ele é mais racional, a mulher é mais emotiva e sensível. Aí eu acredito que tem uma ligação nisso aí. E outra coisa que eu queria deixar de indicação, eu não sei se alguém já assistiu, o filme Como Estrela na Terra. Ele, É né, maravilhoso. fala da dislexia, ele é lindo, relata muito isso aí que a gente está estudando. É um filme maravilhoso. Já que você tocou no assunto, depois eu tenho alguns filmes para indicar para vocês. Eu acredito que vai ajudar bastante. Mas vamos lá, o que mais? O que vocês acharam? Vocês acham que esse é o caminho mesmo? Ou pode discordar, gente. Se tiver contra, pode falar, professora, eu não concordo. Eu acho que o momento é esse mesmo. Vocês não têm que ficar de acordo com tudo, não, tá? A gente está numa aula e a democracia, ela prevalece. Então,
Podem falar aí o que vocês quiserem. Que isso, gente? Vocês estão de greve comigo hoje, é isso mesmo? Greve decretada na aula de Adriana? O que está acontecendo? É pensamento nas outras provas. Ah, meu Deus do céu. Assim, Não, Adriana, eu, na realidade, é pensamento nas minhas aulas remotas para minhas crianças. Estou ficando doida. esquece isso, Selene, porque eu nem consegui Ah, é? fazer Como é que eu nada vou disso esquecer? ainda. Como é que eu vou esquecer? A questão da matemática, eu sempre gostei muito de matemática. Desde os meus primeiros anos, sempre fui muito, assim, gostei, me dei muito bem. Eu lembro que a minha filha, quando ela foi estudar no Joana, na quinta série, que agora é sexto ano, né? Na época era quinta série. Tinha uma professora que dizia que matemática não se ensinava, se entendia. E ela não ensinava. E eu creio que aquilo que você falou do professor de estimular, eu acho que isso é a mais pura verdade, porque minha filha não aprendeu matemática naquele ano, tanto que ela ficou não em recuperação, né? Ficou para, como é que falava? Tinha que no ano seguinte tinha que ficar repetindo só aquela dependência, era isso aí. Ficou em dependência em matemática, mas eu creio que não foi porque ela, foi porque a professora não sabia, né, explicar, porque não é, sabe, ela totalmente se desestimulou com aquilo, porque se você explica, por exemplo, você com a gente, você pergunta, gente, vocês estão com alguma dúvida? Você vai lá, repete tudo novamente bonitinho. Mesmo assim, se alguém ainda diz assim, professora, eu não entendi, você vai lá uma terceira vez. E ela, eu acho que não era assim, não tinha esse cuidado. E nós estamos até assim mais à frente, apesar da gente estar na universidade, mas tem coisas que, por exemplo, eu fiquei muitos anos fora da escola. Se você me mandar fazer uma equação agora, talvez eu não sei se eu vou conseguir desenvolver, dependendo da equação. Porque, além de ter estudado pouco sobre isso, já tem muitos anos. E tem coisas que eu digo assim, que eu não sei para que se aprende, porque a gente não usa em lugar nenhum, né? Eu falava muito isso. Mas aí eu acho que isso vem muito o professor, ele tem que estar sempre muito voltado para o aluno, porque nem todo mundo aprende igual, não tem mesmo essa questão de que porque fulano é burro. Não é que ele é burro, às vezes o modo dele entender é diferente do outro. Não é a mesma coisa. Cada um tem. Já tem outros que numa outra matéria, de repente, é bem melhor do que, né? Isso vai muito, acho que vai muito do professor, vai muito da matéria que a pessoa está estudando, e além de só um instantinho, Conceição, já vem, é 1 minuto só 1 minuto. Tá onde? Tá na sala? Conceição, Oi. eu descobri que você é a mãe da Bruna. Sim. Olha, eu trabalhei com Bruna no Joaquim, fiquei tão emocionada quando eu vi no Face. Ah, meu Deus. Eu amo a sua filha. Ah, eu também. Conceição, Oi. pode terminar, Marisa, pode terminar. Não, tá só batendo papo. É só um comentário. Tá bom.
Conceição, pode concluir. Me desculpa, tá, gente? Pode concluir aí. Não, então era isso que eu estava dizendo. Eu acho que é muito importante o olhar do professor, até para ele descobrir se a criança realmente tem algum problema de aprendizagem, porque, como você falou, que antigamente todo mundo dizia assim, fulano não aprende porque é burro, mas a gente não sabia de todas essas... agora, hoje em dia, tudo tem são vários problemas, né, que a gente não tinha, TH não sei o quê, T não sei o quê, que até eu mesmo, antes de eu começar a trabalhar em escola, eu não sabia nada, eu não conhecia nem o autismo em si, vim conhecer o que era autismo há uns 3 anos atrás, porque eu trabalhava na farmácia e chegou uma mãe com um rapazinho e ela falou assim, eu não posso soltar ele. Aí eu não entendia por quê, porque ele já era grandão e ele muito agitado. Aí ela falou assim, não, ele é autista e se eu soltar ele pode fugir. Aí eu fui trabalhar na escola e fui entender o que era o autista. E já tive conheci vários graus, né, de autismo. Então, tudo isso tem um olhar acho que tem que ter a percepção não só do professor, como dos pais também, né? É isso, Conceição, é isso mesmo, tá certo. E assim, eu venho chamar vocês para essa realidade reflexiva, acho que a gente tem que pensar nisso. Por mais que alguns de vocês, pode ser que não tenham amor pela matemática, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque enquanto pedagogo, né, enquanto um coordenador pedagógico, uma pessoa que vai estar à frente de um grupo de professores, né, a gente precisa sim estar com essa visão e tomar muito cuidado também, gente, se você tem esse pensamento hoje, se você acredita, mantenha, né? Vamos aos pouquinhos rompendo barreiras. Eu vejo muitas das vezes assim, eu penso assim, mas para não criar problema, eu decidi deixar como está. Assim, vocês estarão nas escolas daqui a um tempo. Vocês estarão na coordenação, ou vocês estarão lecionando. E é isso, esse é o caminho. Enquanto professora de matemática, eu sempre tenho priorizado trazer para vocês não só embasamento teórico, né, das pesquisas, mas essa visão importante. O respeito pela aprendizagem do outro, cada um tem o seu tempo. Então, assim, hoje, ao invés de ficar só no senso numérico, até porque, assim, se for parar para refletir, a gente ia ficar só ali, naquele exemplo dos animais. Não, eu acho que a gente tem que ir além sempre. Então, a minha intenção hoje foi mostrar para vocês e tá, assim, confirmando o que talvez alguns já pensavam anteriormente, mas por vergonha, né? Por medo de ousar, de arriscar, acabavam não falando. Quando no início eu trouxe a fala que eu falei da Montessori, né? Falei assim, quem diria, né, que antigamente, quando ela foi testando o material dourado e outros materiais concretos, que era só para aqueles que não conseguiam, alunos que tinham grandes limitações, severas limitações, quem diria que hoje esse material seria utilizado por muitos alunos em escolas consideradas escolas de elite, escolas de ponta, em grandes escolas públicas no país também. Então, assim, acho que é para a gente pensar mesmo, e é esse o caminho. E se vocês me derem confiança, sabe que eu gosto muito do assunto e eu vou ficar falando aqui, né? O que vocês querem perguntar, gente? E hoje o povo tá de mal comigo. Adriana, então Oi. vou falar mais um pouquinho. Já que você me deu confiança também, vou falar. Uma outra coisa importante que você também comentou aí, a questão de não ter muitos mediadores, né? Eu acho que precisa ter um melhor preparo
para essas pessoas que vão trabalhar na mediação com essas crianças, porque muitas vezes eu vejo em escola que algumas pessoas caem de paraquedas ali como mediador, e ela às vezes não tem nenhum preparo, ela vai lidar com uma criança. Eu mesma já fiquei, não fiquei de mediadora, mas tipo assim, o dia que a mediadora faltou e eu tive que ficar com aquela criança, e você vê que você não tem nenhum preparo para lidar com certas situações, dependendo da criança. Se ela é um grau, tem um grau, dependendo de qual síndrome que ela tem, se ela tem um grau fraco, você até consegue, mas quando ela é já mais... É muito difícil. Eu acho que precisa ter muito... Até que a prefeitura agora tem feito, mas eu acho que tem que ter bem mais preparo para isso. Conceição, eu diria que aqui, Maricá, a gente até que está um pouquinho caminhando, entendeu? A gente está caminhando aqui. Mas olha, a realidade por aí afora é muito pior, tá? Pode acreditar. O próprio professor não tem, né, preparo, né? O próprio professor, eu vou aproveitar a fala da Célia. Às vezes, você trouxe o exemplo da sua filha, né, lá no Joana. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de fazer matemática, eu tenho um curso normal, como muitas de vocês têm. O curso normal, e agora eu vou brincar, principalmente para quem foi aluno de Marinéia. O curso normal, ele ajuda muito o profissional. O curso normal, ele dá um embasamento que o curso de pedagogia numa graduação, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada, eu sou até suspeita para falar. Mas o que acontece muito? Tem professores de disciplinas específicas, no meu caso, eu dou aula de matemática para ensino médio, ok? Mas eu sou uma professora que, antes de fazer minha faculdade de matemática, eu fiz o curso normal. Os alunos dizem que na hora de explicar, não só comigo, tem uma outra professora de português da escola, que ela, antes de fazer letras, ela fez o curso normal. É só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Essa didática ajuda muito do curso normal. Então, quando um professor de uma disciplina específica vai trabalhar um conteúdo, ele às vezes é maravilhoso, mas não há meio dele inserir aquele conteúdo na cabeça do aluno. Coitado, às vezes porque não é nem... ele não tem a didática. Exatamente. Às vezes não é nem por mal, é porque ele não teve esse preparo. Então, uma coisa que eu venho falando muito nas reuniões, nos congressos que eu participo, é isso. Eu sempre digo, é preciso começar a trabalhar nas graduações, nas licenciaturas, essa didática do professor. Eu tenho falado muito isso. O coitado chega na sala de aula, pega uma turma de 6º ano, que acabou de chegar do primeiro segmento, e aí ele vai querer pegar uma continha de dividir e botar no quadro, sem nenhum cuidado, sem nenhum jeito, e vai por água abaixo. Então, assim, gente, na educação brasileira tem muito que melhorar ainda. Eu acredito que a gente está no caminho, mas ainda temos muito para progredir. E é isso, agradecer a vocês, não sei se mais alguém quer perguntar, não sei se alguém quer falar. Atendeu as expectativas de hoje, a linguagem foi muito difícil. Vocês têm sempre que me dar esse feedback, gente, porque eu sempre vou planejando as aulas, entendeu? De acordo com o que também está sendo encarado por vocês, tá? Se está dando para acompanhar. Sim. Sim, A aula foi bem professora. produtiva, professora. E uma coisa que... Então, achei a aula bem produtiva. E uma coisa que eu achei de extrema importância é a questão das chaves, né? Tanto para matemática quanto para as outras disciplinas ou até para a vida mesmo. Eu achei... Eu puxo farinha para minha brasa, né? Lógico. E ela é professora de matemática, na verdade. Só que você, Verônica, tá certa.
outras disciplinas também podem fazer uso dessas chaves. Que outros autores e pesquisadores dão outros nomes, entendeu? Então, assim, ela trata dessa forma, outro professor vai tratar de outra. Agora, assim, na essência, temos sim que considerar, porque isso vai enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. Sim, sim. Tudo que a gente se propõe a fazer, eu achei muito interessante essas chaves. Eu me identifiquei muito porque eu, de fato, tinha, né, um certo bloqueio com matemática mesmo. Quando eu optei por pedagogia, aí eu falei assim, não, vou fugir mais da matemática, vou focar na leitura, aquelas coisas, né? E acaba que a gente se encanta, se surpreende, vê formas de lidar, né, com bloqueio, com aversão a certas coisas. É mais assim, óbvio que todos têm uma certa preferência por uma matéria, por outra, né? Normal, Mas muitas normal. vezes a gente se sente um pouco incapaz, né? Porque, poxa, eu Sim. gostaria de me dedicar mais, gostaria de saber mais, até mesmo a questão da matemática, né? Eu tenho até um caso muito engraçado de uma prima minha, que ela também, ela não suportava matemática, sentia muita dificuldade, não gostava, e, por ironia do destino, ela falou, não, vou vencer esse medo, e fez faculdade de matemática. É Hoje assim em dia se mesmo. tornou uma grande lecionadora lá, se eu não me engano, é secretária lá na nossa cidade, a cidade onde eu nasci, no caso, e é bem interessante esse caso, como a gente se propõe a fazer algo e dá certo, né? Mas E você as está chaves, vendo? Isso aí, isso aí. Tem tudo a ver, né, com o que a gente estava conversando agora. E quem mais, gente? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho também, professora, que disso tudo aí, né, que foi falado, internalizar que eu não consigo, tanto para a gente, e conseguir passar isso para os nossos alunos, eu não consigo, não existe de maneira nenhuma. Acho que se a gente buscar, se a gente procurar, se a gente pesquisar, se a gente se empenhar, a gente consegue. Talvez não, como a senhora falou, não vai conseguir no mesmo tempo que o outro, não vai conseguir da mesma maneira que o conseguiu, mas a gente vai, né? E acho que é isso, acho que a gente tem que passar isso para essas crianças, passar, né, para aluno, para o filho, para os nossos, para quem for, para quem a gente estiver passando a mensagem, que a gente Você desativou o é. som. No final Oi? você tinha desativado no final da sua fala o som. Ah, não, foi porque o telefone. E aí é isso. Eu não consigo não existir e levar isso para os nossos alunos, que a gente consegue sim, cada um dentro do seu tempo, mas com as suas dificuldades, com os seus obstáculos, com as suas, né, limitações, mas todos nós conseguimos. Eu acho que é isso. Perfeito, muito bom, Andréia. Isso aí mesmo. Esse é o caminho. Isso aí que a Andréia está falando não é só na questão do estudar, não. É na questão do É nosso para a dia a vida, dia, que a gente para tudo. vive. Porque eu mesma tenho exemplo por mim mesmo de coisas que às vezes a pessoa fala assim, mas isso aí é difícil. Não, eu vou tentar, eu vou conseguir. Tem coisas aqui em casa que eu faço que nem... agora mesmo nessa pandemia, quando a minha filha teve que ir trabalhar em Niterói, tinha que usar máscara, né? Ela, vou comprar máscara, tá R$7. Eu falei assim, peraí que eu vou tentar. Fui lá no computador, procurei o molde, imprimi, recortei, fui lá, não sou costureira, mas eu fui lá, minha mãe tem uma máquina, fiz a máscara, fiz várias. Tipo assim, eu nunca costurei, mas eu falei assim, não, eu vou fazer e deu certo, fiz. Então, é assim, você tem que tentar. A primeira não saiu muito legal, mas você vai tentando, que você vai... com a sua insistência, você consegue. É o esforço, né? É a chave do esforço. É o esforço. Eu ficaria, assim, horas e horas conversando com vocês, mas eu sei que eu já limitei vocês, assim, estão cansados, a gente... também tem um tempo aí que chega. Já, como é que a outra turma brinca comigo?
Tá na hora do recreio, professora. Mas, assim, quero agradecer a vocês pela participação. Acredito que o senso numérico vocês entenderam, mas eu acredito que a aula também foi além. Acho que Sim. um dos pontos fundamentais aqui hoje é esse chamado à nossa responsabilidade enquanto pedagogas e professores, desse compreender, né? Desse estímulo, dessa aprendizagem matemática, de pensar em múltiplas possibilidades, de ajudar o aluno. Então, assim, e não rotular, como a Célia falou quando chegaram lá com o aluno que tinha descalculia. Né? Então é isso, gente. Agradecer a vocês, eu vou fazer a chamada e gosto muito dessa turma. Vontade que dá é ficar aqui falando. Ó. Deixa eu pegar aqui o papel para fazer a chamada logo. Se deixar, eu estava com muito sono, mas agora, se deixar, eu vou até meia-noite conversando. Aí eles vão brigar comigo, Conceição. Bom, sei disso. Bom, gente. Desativa o som dela, professora. Faz isso não, tadinho. Agradeço a vocês. Aí eu vou encerrar a gravação para não ficar muito cansativo também para quem vai assistir depois, tá? E do mais, o fórum, ele continua aberto, eu não vou fechar até o dia... Deixa eu ver aqui o calendário, só um instantinho. Alguma de vocês, eu não estou com o calendário em mãos. Falou 22. Agora. Falei 22 o quê? O fórum? Sim. O fórum, até dia 22. Eu falei até 22. Sexta-feira, tá certo. Então, dá tempo ainda para quem não participou. Terça-feira que vem é feriado, né, gente? Sim, ou não é? 26. Dia 26 é feriado. Então, eu acredito... Isso Será que eu estou vendo errado? Não, é na terça, de aniversário da cidade. Isso, terça-feira que vem é feriado. Então, assim, eu acredito que não vai ter aula, né? E a gente vai se encontrar só na primeira semana de junho, dia 2 de junho. Mas está tranquilo. Eu dei uma olhada na ementa como um todo hoje. A gente está super de acordo, entendeu? Não tem nada atrasado. Eu agora estou nesse conteúdo um pouquinho mais leve, porque eu entendo que a gente também veio de uma experiência de muita construção, debate, cálculo. Então, assim, tudo no seu tempo e tudo bem organizado. O fórum vai ficar aberto até dia 22 de maio mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Vocês sabem que nos dias que está tendo palestra e cai nas aulas de outros professores, a palestra conta como aula, né? Então, é isso. E agradecer a vocês sempre me surpreendendo. Positivamente, que é o mais importante. Eu até vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Não esqueçam do que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Poxa. Aqui no último slide, eu vou deixar essa frase aqui, ó, para vocês pensarem nisso e refletirem depois. Peguem a frase depois, que ela vai estar melhor no Google, ficou muito fraquinha. Mas eu vou deixar essa frase aí, para vocês não esquecerem, sobre as evidências científicas que sugerem... Está aparecendo a sua Está aparecendo tela, a tela da senhora. Gente, um dia eu aprendo, eu juro. Um dia eu aprendo. Você vai botar no AVA esse slide? Vou colocar tudo, mas assim, só para reforçar, né? Agora está aparecendo, agora tá. Isso, então assim, fica aí para vocês pensarem nisso. E muitas evidências na ciência sugerem que a diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que não têm
não é o cérebro com o qual nasceram, e sim seu modo de encarar a vida, as mensagens que recebem em relação ao seu potencial e as oportunidades que elas têm para aprender. Pensem nisso, pensem no trabalho de vocês e pensem nos alunos também. Tá? Eu até tentei, professora. Mas sabe o que você faz? Pega no Google, bota o nomezinho dela no pensador que você vai achar. Ela tá de... não tá muito nítido pra gente agora, né? Uhum. Deixa eu fazer a chamada agora, gente.